E hoje eu quero conversar com você a respeito de quando o dono não sabe o tempo que uma atividade leva, um projeto deve ser executado, qual é o escopo dele, como que aquele problema é resolvido e o que ele precisa fazer para saber se é o certo contratar um novo colaborador, uma consultoria, de como que ele pode resolver essa situação, sabendo o que ele precisa realmente focar a energia e como resolver essa questão de quando ele precisa de algo nessa área. Ele precisa desenvolver uma área da empresa na qual ele não tem familiaridade. Beleza? Esse é o nosso assunto de hoje então, e se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios que estão começando a escalar, a criarem times que dependem cada vez menos dele no operacional, para que ele possa escalar de forma enxuta e altamente rentável e ter um potencial ainda maior de escala da sua empresa. Esse é o que falamos e esse é um tópico que faz parte da construção de uma empresa altamente escalável, que é quando o dono ele não conhece aspectos específicos de uma determinada área que ele precisa desenvolver na empresa e que é necessário quando ele agora começa a ter uma demanda maior, como quando o número de clientes começa a aumentar, ele vai precisar ter sistemas, ele vai precisar implementar de repente um BI dentro da empresa, uma estrutura de dashboards, ele pode ter a ver também com o refino da estrutura comercial, enfim, uma área que ele não conhece, algo que é desconhecido para ele. A primeira coisa, então, que ele deve fazer é sempre ter uma autoconsciência, no sentido de realmente saber os limites do conhecimento dele. Tem muitos donos de negócios que não têm noção de limites. Eles acabam achando que eles têm que dominar todas as áreas, que eles vão conhecer todas as áreas e vão querer aprender tudo ao mesmo tempo e, claro, eles vão travar. Eles não vão ter a noção do que é realmente viável a respeito de um dono de negócio ter conhecimento. É claro que se estamos falando com o dono, com o fundador, ele precisa ser um cara dinâmico. Ele precisa ser um cara que tem um mínimo de noção de algumas áreas, por exemplo, como finanças. Eu estou falando aqui de um tipo específico de founder, né, de fundador, de dono de negócio, que é um tipo mais conservador, né? Eu não costumo trabalhar muito bem no sentido de pegar pessoas que são muito estrelas, que são muito artísticas, porque é muito difícil para um negócio se estruturar dessa forma. Um dono que é o expert somente, que não quer ter essa disposição de se trabalhar, de aprender coisas novas, de aprender finanças, dificilmente, por exemplo, ele vai ter condições de fazer um negócio crescer de forma altamente rentável. Ele não vai fazer conta, não está disposto a fazer conta, não está disposto a entender centro de custos, vai se perder nos projetos. Então, o dono, quando ele tem esse tipo de postura, ele acaba não há condições de se trabalhar essa dimensão com ele, ok? Então, por isso que é um dono, eu estou falando de um teor de um dono que está buscando crescer, se aprimorar. E alguns conhecimentos que ele vai precisar ter, que é a respeito de qual é, né, o critério que ele usa se ele não sabe a respeito da área. A primeira coisa é que hoje com o ChatGPT, ele tem condições de fazer perguntas mais diretas e falar assim, bom, no comercial, por exemplo, pode usar o ChatGPT. No comercial, como que eu faço para quais são as métricas mais importantes para uma empresa que está começando a escalar? Aí ele vai ter uma noção do que ele precisa fazer. O que é maior prioridade, o que pode ficar para depois, isso tudo numa conversa estruturada, ele consegue ter alguns pormenores, ele consegue ter alguns detalhes ali que vão ajudar ele a organizar o pensamento. Agora, o dono, toda vez que ele vai implementar uma área na empresa, ele precisa ter um conhecimento mínimo viável, ele precisa ser um generalista mesmo, ele precisa ter assim, áreas que ele não pode delargar, né, no sentido de assim, cara, não vou saber nada, vou simplesmente contratar alguém, por exemplo, é finanças. O marketing da empresa também, ele pode não executar mais, mas ele precisa ter noção da geração de demanda dele, como que a empresa gera receita, como que a empresa cresce, como que ela vende. Isso também não dá para delargar ali simplesmente, nada dá para delargar, mas eu digo assim, não dá para ser uma coisa que não é um conhecimento vital do dono, né? Nem preciso dizer. Mas tem algumas áreas que ele vai precisar, ele não vai saber tudo, ele não vai dominar tudo. Ele vai precisar ter um nível de conhecimento. E nesses casos, eu recomendo, né, nesse ponto, alguns donos tendem a contratar uma pessoa para trazer informação nessa área.
E qual que é o problema de contratar uma pessoa para trazer informação, para implementar essa área? Quando o negócio está começando a escalar. Não estou falando de uma grande empresa que tem um caixa enorme ali, que está com áreas estruturadas, que já tem uma gestão completamente distinta, que é a gestão de um negócio que está começando a crescer. O dono ele vai acabar assumindo um custo fixo muito alto de contratação, sendo que ele não sabe se aquela área vai demandar tudo aquilo que ele imagina. Então, eu recomendo, quando um dono está desenvolvendo uma área, que ele saiba o mínimo viável através de uma consultoria inicial, com um escopo bem definido. Um projeto claro ali de entrega, de implementação da área com algo concreto. Vamos dar um exemplo aqui. O dono não tem familiaridade com que ele quer criar um sistema de organização da empresa, onde integre desde lá das vendas, do contato do social seller ali com as vendas, por exemplo, com a quantidade de vendas que estão sendo feitas, um CRM. E ele não tem ideia como faz isso. Ele pode sim contratar uma empresa para implementar um CRM. Só que eu tomo um pouco de cuidado de só contratar a implementação, porque pode ser que falte a capacitação para a utilização. Então o dono, se ele ainda não tem lideranças bem estruturadas, ele vai precisar se envolver não em toda a parte, né? Talvez ele tenha já ou se ele não tem, foi isso que eu falei, né? Se ele não tem uma liderança estruturada, ele vai precisar se envolver com a maior parte disso, mas ele não vai ter que fazer toda a implementação. A consultoria, até uma consultoria com a implementação, né? Não simplesmente uma consultoria para ensinar ele, né? Mas ele vai ter que participar da implementação. Agora, quando já existem lideranças, o dono pode, e essas lideranças estão bem estruturadas, já estão responsáveis pela área, ele pode ainda mais deixar na responsabilidade, não totalmente, dessas lideranças de assimilar o conteúdo mais denso ali. Mas eu recomendo que no caso de um negócio que está crescendo, o dono precisa ter uma noção de controle, de métricas que ele precisa avaliar. Então, que ele contrate uma consultoria que vai encurtar a curva de aprendizado dele e que vai implementar para ele o mínimo viável ali, a base, os recursos básicos ali. E o que acontece também? Então, eu recomendo essa linha. É claro que para cada caso a gente precisa estudar com detalhes, mas assim, eu não recomendo simplesmente ir lá e contratar uma pessoa, um sênior de repente, que vai ter um custo alto naquela área para desenvolver aquela área necessariamente, tá? Não recomendo inicialmente, talvez por conta do custo fixo alto. Talvez a área não seja tão complexa assim, não seja algo tão complicado. Ele pode ter uma consultoria na qual o dono vai cuidar um pouco, vai contratar uma consultoria na qual o dono vai cuidar minimamente dessa área. O que eu estou propondo aqui é um pouco contraintuitivo e é um processo mais, vamos dizer assim, mais enxuto, ok? Porque eu vejo muita empresa, deixa eu explicar porque eu estou propondo essa linha, né? Senão vai ficar meio solto aqui. Estou propondo isso porque eu vejo muitos donos de negócios que se descapitalizam contratando pessoas muito sêniores, muito capacitadas ali, e aquela estrutura não era tão necessária naquele momento. Por isso que ele precisa saber alguns princípios que eu quero trazer agora, de que ele também precisa ter alguns pontos de atenção para ele não criar uma estrutura mega de algo que não é necessário naquele momento. Um exemplo, um CRM hipercomplexo. Ele pode ter um CRM mínimo viável ali por hora, né? E entender os principais pontos, alguém que vai ajudar, vai facilitar a implementação desse sistema dentro da empresa dele, ok? E aí o que acontece? Ele precisa ter algumas coisas em mente. Agora entra nos critérios de como que isso vai ser feito. Se o dono não conhece muito bem a área, ele não pode criar planejamentos anuais, por exemplo. Ele precisa criar planejamentos trimestrais. Ele precisa começar com tatear ali em 3 meses. Junto da consultoria, cria um projeto de 3 meses ali alinhado com a maior prioridade. Muitas vezes o dono ele contrata uma solução que não é para aquele momento. Ele contrata a coisa certa na hora errada. E aí, muitas vezes, a própria consultoria não consegue resolver o problema porque ainda não tem aderência àquela situação ali. Muitas vezes seria melhor o dono contratar a plataforminha mais básica lá por hora, que ele vai começar a aprender a implementar, que eles vão fazer o mínimo viável e aí depois deixar a coisa mais complexa. Isso eu falo para
plataformas de gestão, plataformas de gestão financeira e para plataformas de gestão de clientes, de relacionamento com os clientes e assim por diante. Ou para qualquer área que o dono não tenha ainda muito expertise. Essa mentalidade de começar muito grande é uma mentalidade distorcida, uma mentalidade que vai trazer muitos problemas no médio e no longo prazo para o dono. Por isso que eu proponho, né, a partir da experiência que eu tive já com mentores, com pessoas que cresceram e continuam crescendo, essas pessoas elas têm essa mentalidade do mínimo viável, de fazer com o mínimo de recursos possível ali e depois deixar ir tateando. Então, por que eu estou recomendando então a consultoria? Porque, de certa maneira, se essa área é totalmente desconhecida para o dono, ele não vai conseguir acompanhar bem, ele não vai saber como medir. Eu já vi donos de empresas, empresários assim já bem consolidados, que estavam se refinando no marketing, em funis ali, para ensinar para os colaboradores. O cara já era o dono da empresa, já tinha várias empresas, né? Já atuava em áreas distintas, mas ele não delargou aquilo, ele foi se capacitar antes de proporcionar aquela inovação dentro da empresa, aquela área nova. Então eu não recomendo para o dono ele não saber nada a respeito daquilo. Existem casos de donos de negócios que tocam os negócios e ele não entende nada quando há uma sociedade de muita confiança, mas isso é uma exceção. Quando os sócios, um não entende nada de uma coisa, o outro não entende nada da outra, mas eles se entendem, eles têm muito respeito, isso é uma relação de muita confiança que é a exceção. Tá? Isso é muito raro a gente ver isso e eu não recomendo fazer isso, o dono delargar, assim, por exemplo, finanças, a área de relacionamento com os clientes, muitas vezes jogar até a empresa nas costas de outras pessoas. Então, se ele não sabe exatamente o tempo que levam as coisas, ele não sabe exatamente o processo, como implementar, ele vai precisar de ajuda para trazer essa inteligência dentro da empresa. E é uma consultoria executiva ali com um projeto enxuto, não é? Nossa, fazer um negócio gigante para dar o primeiro passo, para sair do 0 para o 1 e depois ele pode verificar, à medida em que a área amadurece, se ele traz uma pessoa com já experiência na área para estar à frente dela ou se por hora com aquela implementação ele já vai conseguir tocar a área de forma mais enxuta, adiando o máximo contratações desnecessárias e caras. Por isso que a gente escolhe dessa maneira, beleza? Essa é uma forma, vamos dizer assim, um modelo mental que pressupõe um enxuto, pressupõe um mínimo viável, essencial, a noção de que o dono não pode ter ponto cego em áreas vitais da empresa, de que ele precisa ter um mínimo de conhecimento nessas áreas e que isso combina para essa tomada de decisão, ok? É claro que a gente precisa de estudar caso a caso, investigar melhor os detalhes, a capacidade de investimento, mas cuidado para não criar uma estrutura muito grande antes de ela ser realmente necessária, porque ela vai consumir caixa, beleza? Crescimento consome caixa, por isso que o dono precisa ser muito pragmático ali e organizado financeiramente para fazer os investimentos nas áreas em que ele não conhece no negócio, beleza? Inclusive, para não ser enganado ou ludibriado, ele precisa saber o mínimo necessário. Muitas vezes ele pode contratar uma pessoa que vai ajudar ele a saber o essencial. Beleza? Então esse foi o conteúdo de hoje, o ponto de vista a respeito de tomadas de decisão acerca de quem contratar, no sentido de quando não há conhecimento numa determinada área. E espero que você tenha gostado então. Se você gostou, considere dar o seu like. Se você precisa de um apoio, de um entendimento, de uma organização do seu sistema de gestão, da forma como você está estruturando o crescimento do seu negócio, considere conhecer também os programas aqui da Decision Pro, onde eu ensino o dono a criar uma estrutura onde o time depende cada vez menos dele no operacional, performa bem e faz a empresa crescer de forma enxuta e altamente rentável. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.